Olá, alunos do sétimo ano, aqui é o professor de História, professor Valvé. Nós estamos retornando às nossas aulas remotas do segundo semestre e espero que vocês possam estar todos bem dispostos, inclusive, para que a gente possa aproveitar de melhor maneira possível a aprendizagem em relação aos conteúdos de História. Nós entendemos que nós passamos por um momento muito difícil, que infelizmente não será possível a gente ter as nossas aulas na escola. E aí, como nada para, nós também não podemos parar, nem enquanto professor, nem vocês enquanto alunos. Nós vamos fazer o máximo enquanto escola, enquanto professor, para garantir o mínimo possível da aprendizagem de vocês. Então, na medida em que nós colocamos aqui enquanto profissionais para atendê-lo da melhor maneira possível nas demandas, nas dificuldades de vocês, nós esperamos que vocês também possam, por outro lado, estar fazendo a parte de vocês nessa busca do conhecimento. Nós, no primeiro semestre, nós trabalhamos um mês e meio, mais ou menos, de forma presencial, e com a pandemia nós tivemos que utilizar outros recursos, outros métodos, para que as atividades escolares não parassem. Então, os alunos que nos acompanharam a partir de abril, vocês percebem que a gente trabalhou diversas formas para que esse aprendizado ele pudesse acontecer. Então, a gente encaminhou várias orientações de leitura, vídeos aulas sobre o assunto. Nós encaminhamos atividades indicando as páginas para vocês encontrarem as respostas. Foram encaminhadas videoaulas nesse formato em que vocês escutavam a explicação do professor a partir dos slides referente aos conteúdos que estavam trabalhando. Inclusive, nós chegamos a fazer avaliações também via WhatsApp. Então, vocês sabem que todo o esforço de vocês, todas as atividades que vocês encaminharam ao professor, elas foram aproveitadas para que o professor pudesse avaliar e formar uma média, as médias de vocês durante o primeiro semestre. Infelizmente, nós não conseguimos atingir a todos os alunos, 100% dos alunos. Alguns alunos achavam talvez que esse momento talvez fosse rápido. A gente sabe que não é. Provavelmente esse ano nós não teremos mais aulas presenciais e por isso a gente tem que se dedicar o máximo possível para que a gente não perca esse ano. Então, eu acredito no esforço de vocês. Enquanto professor, nós vamos buscar as melhores formas de que esse aprendizado aconteça. Nós vamos sempre ficar disponíveis para atender à dificuldade de vocês, os questionamentos de vocês, as dúvidas e procurar resolver aquelas que forem possíveis. Então, é um esforço em conjunto, nosso, enquanto professores, de estar procurando fazer o melhor para que vocês não percam o ano. E, por outro lado, vocês terão que ter o compromisso de estar se esforçando para que essa aprendizagem aconteça. Então, o horário de estudar é o horário de estudar, como se realmente estivesse na escola. Então, vamos
seguir as orientações que os professores estão encaminhando, vamos interagir com o professor quando for necessário e fazer a devolução das atividades que são solicitadas. Então, a gente se coloca também como ouvintes de vocês, né? Então, a gente está como professor, mas nós também estamos aqui preparados para ouvir de vocês as expectativas de vocês, os anseios, os medos, as dúvidas, as sugestões que vocês também poderão nos dar para que a gente possa estar trabalhando de uma forma produtiva esse segundo semestre. Infelizmente, nem todos os alunos deram continuidade, mas a escola está vendo algumas maneiras para que esses alunos possam recuperar o período em que eles, por motivo justo ou não estiveram participando. E esperamos que todos possam dar continuidade nesse segundo semestre. Nós estamos, além dos recursos que nós já utilizamos nas aulas remotas do primeiro semestre, a gente está pensando em diversificar um pouco nesse semestre. Então, em alguns momentos, a gente pode estar estudando através do Google Meet, que é um recurso onde a gente online pode estar conversando com vocês, né? Está apresentando conteúdo online para todos os alunos. A gente vai tentar fazer essa experiência ainda esse mês. Então, vocês se preparem para estar instalando o Google Meet, aqueles que ainda não instalaram, para a gente fazer essa experiência, para ver se a gente consegue, né, mesmo virtualmente, estar interagindo como se estivéssemos em uma sala de aula. Então, para o segundo semestre, né, em relação aos conteúdos, eu vou colocar só alguns pontos do que a gente trabalhou no semestre passado, né, no primeiro semestre, em relação aos conteúdos de história. Nós começamos as nossas aulas de história falando sobre o surgimento da modernidade. Então, a Idade Moderna, ela surge com o final da Idade Média. Então, a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, ela é marcada por uma série de acontecimentos, principalmente na Europa, que aos poucos vão afetar os outros continentes. Dentre esses acontecimentos, a gente viu o surgimento dos estados europeus, das nações. Até então, a Europa era dividida por impérios. No final do século XIV, século XV, século XVI, alguns desses impérios ou algumas dessas regiões da Europa se tornam nação, se tornam países. E esses países passaram a ser governados por reis absolutistas, ou seja, rei que detinha todo o poder em suas mãos. E isso mudou porque durante a Idade Média o poder era fragmentado, era dividido entre os reis, os senhores feudais e a Igreja Católica. Na modernidade, os sistemas políticos caracterizados pelo absolutismo, o rei vai centralizar todos esses poderes. Nessa transição, ou seja, nessa passagem da Idade Média para a Idade Moderna,
a gente viu também outras mudanças que foram importantes para a modernidade. Por exemplo, o Renascimento, o desenvolvimento da ciência, a Reforma Protestante. Esses foram acontecimentos importantes que mudaram toda a concepção de sociedade, de seres humanos e até de religião que se tinha durante a Idade Média. A partir de agora, o humanismo, por exemplo, vai valorizar o ser humano, né? Vai valorizar o ser material e não só apenas o ser espiritual. A ciência vai se desenvolver, as artes, né? Os renascentistas vão procurar se inspirar lá nos gregos antigos. E as reformas religiosas vai colocar também um questionamento sobre a homogeneidade da Igreja Católica, que durante a Idade Média, né, era a Igreja Católica que controlava todo o poder religioso. Com a Reforma Protestante de Martim Lutero, houve a ruptura com a Igreja Católica, né, e uma nova, principalmente devido os abusos que a Igreja Católica ia fazendo. Então isso trouxe mudanças e repercussões para toda a Europa. No aspecto econômico, a gente viu que a Europa também vai desenvolver uma política econômica chamada de mercantilismo. E o mercantilismo vai ser uma política econômica voltada para o comércio, principalmente o comércio ultramarino, ou o comércio marítimo, onde os portugueses vão comercializar com outras regiões do mundo, inclusive das regiões da Ásia, como a Índia, por exemplo. Certo? A gente sabe que é na expansão marítima comercial que a América também passa a ser conquistada. A América é um continente desconhecido pelos europeus até o final do século XV e passou a ser colonizado pelas potências europeias a partir do momento em que o continente americano foi encontrado pelos europeus. Então, a gente estudou um pouco sobre como essa colonização ocorreu, como se deu o contato entre europeus e indígenas e como os africanos foram introduzidos, né, como escravo nesse processo de expansão europeia. Para a próxima aula, nós iremos estudar sobre a colonização portuguesa na América, ou seja, como os portugueses iniciaram a colonização na América Portuguesa, no caso, o Brasil. Para isso, eu estou orientando que vocês deverão fazer a leitura do capítulo 6, das páginas 104 a 115. Registre as dúvidas de vocês, as questões que vocês quiserem perguntar ao professor na próxima aula. Como atividade escrita, vocês vão elaborar um pequeno texto, comentando como foi a aula de história no primeiro semestre, quais foram as suas dificuldades e como vocês gostariam que fossem as aulas remotas no segundo semestre. Depois que vocês fizerem aí, vocês coloquem o nome de vocês, a turma de vocês e me encaminhem no PV para eu fazer o registro da presença de vocês. Espero que vocês façam essa leitura, porque na próxima aula
Se der certo, nós já vamos usar o Google Meet. E se for, eu já vou fazer algumas perguntas em relação a esse conteúdo a vocês, para saber se vocês leram ou não esse conteúdo. Então, para hoje era isso. Eu aguardo vocês na próxima aula.